meus amores, vamos hoje fazer um lettering utilizando aquarela. Eu sou Carol Negens, sou calígrafa, sou psicóloga, sou artista de lettering e sou professora de caligrafia e lettering. Outro dia eu fiz uma postagem no Instagram com um lettering bem suavezinho, feito com aquarela, com um degradê, e o pessoal gostou bastante e pediu para eu ensinar como faz esse lettering. Então é isso que a gente vai fazer hoje aqui, ok? Deixa eu mostrar para você, se você por acaso não viu, não conhece aí minhas redes sociais, qual é a arte. Olha só, dá para ver aí? Tirar o excesso de luz aqui, né? Porque no celular às vezes não dá para ver, mas foi esse aqui. Toda a arte nasce na alma, certo? E é isso que a gente vai reproduzir hoje aqui então. Eu peguei exatamente os mesmos materiais que eu usei para fazer essa arte, mesmo tipo de papel, tudo igualzinho, mas você pode adaptar ao que você tem, ok? Então, o que eu usei naquela arte que tá ali no Instagram? Eu usei a Aqua Brush e usei as minhas pastilhas de aquarela e a canetinha de ponta fina para escrita, para finalização, certo? Ah, peraí, eu usei também uma brush cinza. Deixa eu pegar aqui algumas das minhas brushes, uma cinza pra gente fazer a sombra. Pronto. Aqui, tá? Essa aqui é a pontinha da brush. Então, uma brush cinza para fazer a sombra. E aí você pode adaptar, certo? Então, por que eu coloquei vários materiais aqui? Coloquei a aquarela em pastilha, que é a que eu uso. Essa daqui é da Faber-Castell. Certo? Que tem as cores neon e tem as cores básicas, certo? Ela já vem com um pincel, que inclusive eu gosto muito desse pincel que vem na aquarela da Faber. Ele é mais curtinho e ele tem uma ponta mais larga, mas ele serve para palavras mais grossas, com um contraste maior, para uma arte um pouco maior do que o que a gente vai fazer aqui. Por isso que eu utilizei a Aqua Brush. Essa aqui é da Pentel, é a média, certo? Ah, Carol, mas eu não tenho Aqua Brush. Não tem problema. Você pode usar um pincelzinho. Esse aqui no caso é da Sinoart. É um pincel número 2. Ele tem a ponta, deixa eu ver se dá pra gente ver aqui, ó. Com a espessura bem similar à ponta da Aqua Brush. E aí você vai usar um potinho de água normal, vai molhando aqui na água o pincel e passando, tá? A Aqua Brush facilita porque ela já tem a água no corpo. E uma dica que eu sempre gosto de dar, utilizar água mineral dentro da Aqua Brush, porque a água tem micro-organismos, né? E vai sedimentando aqui na parede da caneta, vai ficando sujo. Então, mesmo utilizando água mineral, ainda fica uma coisinha ou outra. Agora, se você utilizar água da torneira, vai ficar verde, vai juntar aquele... parece um limo, né? Uma espécie de musgozinho dentro da caneta, tá bom? Dentro do corpo aqui, onde fica a água. Se você não tem uma brush pen cinza, não tem problema. É para fazer o sombreamento, a gente pode fazer até com lápis. Posso até fazer essa experiência aqui com vocês, para vocês verem. E a canetinha preta, se você não tiver caneta de nanquim, essa aqui nem é, tá? Essa aqui é uma pontinha fina normal, da Bismarck 0.4. Você pode usar até uma esferográfica, não tem problema. Pode adaptar aí com seus materiais. Mas eu coloquei aqui exatamente o que eu usei, tá? Que foi a brush, essa Fine Line, a Aqua Brush da Pentel, ponta média, e essa aquarela da Faber, certo? A frase é: toda arte nasce na alma. E eu comecei então pela aquarela, pelo arte e alma. E eu tirei as duas palavras do mesmo A. Então eu fiz um A maiorzão em degradê e puxei as duas palavras, ó, vou mostrar de novo. Puxei as duas palavras do mesmo A, tá vendo, ó? Subindo a arte, descendo a alma. E depois completei com a Fine Line. É bem simples, vocês vão ver como é gostoso de fazer.
e fácil, tá bom? Então vamos nós. Vamos começar escrevendo a palavra arte. Eu não usei rascunho porque a aquarela não cobre o lápis, né? Ela é uma tinta à base d'água, ainda mais que a gente vai usar o pincel d'água, então dilui bastante e aí não fica legal. Fica parecendo a marca do grafite, então não vou utilizar rascunho, vou fazer aqui no olhômetro, mas se você quiser fazer um rascunho clarinho, deixar um pouquinho apagadinho, não tem problema, tá? Começando com a base do azul. Se você quiser, você pode também fazer a letra toda amarela. Eu tô subindo aqui fininho, tá? Que é a espessura que sobe no pincel. E vou deixando a tinta aguar. Ou seja, o pigmento diluir na água e ir clareando conforme ele sobe. Qual é o papel, Carol? Esse aqui é um antílope que eu tinha aqui. Eu peguei outro pedaço dele, que é exatamente o que eu usei naquela postagem. Ai, Carol, esse é o papel melhor para aquarela? Não, existe papel próprio, específico para aquarela, tá? É um papel caro, então se você for usar para treinar, para brincar, ó, vamos do azul pro verde agora. Não precisa investir nisso. Eu não vou limpar a ponta da minha Aqua Brush, que eu vou usar o restinho de azul que tem ainda aqui para mesclar com o verde, tá? Então não limpa. Se você não tem a Aqua Brush, volto a repetir, você vai só molhar de leve, umedecer, tá? Não encharca, que não fica legal. Umedecer a pontinha do seu pincel na água e vai passando na aquarela e subindo. E aí do verde eu vou pro amarelo. Ó, não tô limpando o pincel, porque depois a gente passa um paninho na própria aquarela, bem de levinho na pastilha, se ela ficar muito suja, para tirar. E vou mesclando aqui devagarzinho. Para ir sumindo com a divisão da cor. A própria água do pincel vai fazendo isso. Vou passar do amarelo para o laranja. E aí, muita leveza na mão. Do laranja para o vermelho. Sem apertar, porque como o pincel é com água, se apertar pode fazer uma molhadeira e não fica legal. Então, para umedecer um pouquinho a pastilha, às vezes eu pingo uma gotinha d'água com o pincel na própria pastilha da aquarela, tá? E aí o auge aqui em cima vai ser o vermelho. E vou descendo na mesma ordem que eu subi. Só que agora eu vou alargar o traço, fazendo o movimento natural aqui do pincel, colocando pressão, porque o pincel é uma ferramenta de expansão. Então, conforme eu coloco pressão, ele alarga o traço. Então, eu vou passar aqui do vermelho pro laranja, mas agora eu vou fazendo com traço mais largo, tá? Volto pro amarelo, vou molhar aqui num cantinho onde não tenha pego o verde que tava antes.
E vou seguindo a mesma linha que eu fiz para subir aqui. E mesclando as cores bem devagarzinho. Agora eu vou pro verde. Do verde pro amarelo tem que ter um pouquinho mais de cuidado na transição para não ficar uma linha forte. Muito suave, gente, muito devagarzinho para passar o pincel aqui, tá? E finalmente de volta pro azul. Quando for fazer a mescla de uma cor para outra, não pega mais pigmento, usa só a umidade do pincel, só um pouquinho d'água. Pigmento é só quando for a hora da cor pura. Quando estiver misturando uma com a outra, deixa só a água. Então aqui eu já tenho a estrutura do A. No sobe fino e desce grosso, né? O contraste que eu tenho do traço. E aí eu posso, se você achar que ficou muito forte a passagem das cores, só com o pincel úmido, eu passei aqui no paninho, ó, a pontinha dele para não ficar com nenhuma cor, só com a água, com a umidade bem de leve, sem encharcar, faz essa transição aqui de uma cor para outra. Não tá marcado aqui, não sei como vocês estão vendo no vídeo, mas aqui tá bem mescladinho. Mas eu vou repassar aqui para vocês verem como faz, caso você tenha achado que o seu ficou marcado, tá bom? Vou sair daqui com o amarelo, que vai passar pro amarelo dali. Na arte original que eu tinha feito, saiu meio que do amarelo pro laranja, porque do outro lado eu deixei o amarelo mais longo. Aqui eu fiz pro verde. Então eu vou só mudar essa cor aqui, para quando o traço passar, dar essa sensação de que tá saindo da mesma cor, tá? Então eu vou pegar aqui o amarelo. E subir para fazer uma palavra. Subindo, o traço é fino. E vou pegar o mesmo amarelo e descer para fazer a outra palavra. Descendo, o traço é largo. Só que eu não vou alargar muito aqui não, porque é só a conexão com a próxima letra, tá? Então, daqui eu vou pegar levemente um verdezinho, ó, que foi da onde eu tirei daqui, para dar essa sensação de continuidade, que é da onde tá saindo o traço. Vou deixar ele amarelinho e vou acompanhar com a cor da onde ele tá chegando aqui, certo? Eu vou molhar aqui um pouquinho no azul. O azul tem um pigmento mais forte, tem que ter um pouquinho de cuidado. Aonde ele tá chegando aqui, eu mesclo bem de levinho. E
deixo o meio do traço amarelo. E aqui, ó, ele tá meio que do amarelo pro laranja, tá vendo? Na altura que ele tá aqui, do amarelo pro laranja. Então, eu vou usar essa tonalidade aqui, de um amarelo um pouquinho mais escuro, com o laranja aqui na pontinha. Pra ficar na mesma altura que ele saiu. Aí a gente trabalha com uma ideia de linhas horizontais de cores aqui, como se eu estivesse vendo as linhas em que as cores estão. Prontinho. Aí de cima vai sair a palavra arte e de baixo vai sair a palavra alma. Como aqui tá no laranja, eu vou continuar. Pingar uma gotinha aqui pra afinar de novo a ponta do pincel que a gente vai usando e às vezes aí eu vou escrever de uma forma um pouquinho mais fluida, tá? Vou colocar mais pigmento aqui. E aí eu vou fazendo um degradê, escurecendo esse meu arte aí em ordem, na ordem das cores mesmo. Então do laranja ele vai pro vermelho. E eu já vou começar a usar o vermelho aqui no finzinho do R, tá? Vou descer aqui o T. Não quero deixar muito chapada a cor para não perder essa carinha linda de aquarela. É bonito quando fica aguado e não chapadão. Senão a gente usaria uma outra tinta, né? Um guache. Algo que pede menos diluição, para ficar uma cor mais sólida. Como a gente optou por aquarela, é justamente para ficar levinho, é legal trabalhar com essa transparência, ok? E aí eu vou cortar aqui o meu T fininho, ainda no vermelho. E vou pro lilás aqui, depois do vermelho. Sem limpar o pincel, para puxar ainda da mesma cor. Faço a transição aqui, só no traço da direita, não passa para outra parte do T, que ele tá ligado, desculpa, ligado com outra letra, só aqui, com a próxima. Vou colocar um pouquinho mais de pigmento para reforçar aqui esse lilás. Arte. Ok? E agora a gente vai para a palavra alma, que tá vindo para uma outra cor, né? Na arte original, como eu falei, eu comecei do laranja. Aqui eu vou seguir essa linha do azul.
eu desci e passou pelo azul aqui. Então eu vou fazer dessa forma. Ligo aqui. E aqui tem uma licença artística. Não tem licença poética, né, gente? Vai ter uma licença artística para fazer a laçada do L. Começando aqui desse meio. Às vezes na arte a gente faz essas adaptações que vão um pouquinho contra a regra, se a gente for na regra tipográfica da construção dessa letra, a gente vai encontrar, entre aspas, erros. Mas no caso aqui, o objetivo não é acertar, é expressar. Então, ficando possível de entender, tá tudo certo. Do azul eu vou de novo pro lilás aqui. Vai ficando bonito, né? Quando vai tomando corpo assim. E vou... Deixa eu juntar aqui melhor. Mesclar as duas para sumir com a divisão, tanto no L como no M. E aí do M eu vou partir do lilás, eu vou... Aqui foi do vermelho pro lilás, então eu não vou voltar pro vermelho. Eu vou pegar um pink aqui. Uma cor nova. Que não estava antes. Na palavra arte. Vou fazer um Lá menorzinho. Seguindo a linha do bounce aqui. E vou brincar um pouquinho com a finalização dele pra igualar aqui a linha que tá a base da conexão das primeiras letras. E vou descer um pouquinho com esse rosa aqui na conexão com o M para assumir com a linha de divisão. Então o M já vai começar com uma carinha de rosa antes, pra gente tirar. Tem um cachorrinho por aqui que tá nervoso. Ok? Ligadinho. Então, a base da aquarela tá aqui. Vou pegar aqui para vocês verem
a original novamente, tá? Ó, esse A eu fiz mais triangular, né? Mais comprido, esse aqui eu fiz mais redondinho, certo? Aí é que vem agora o trabalho de sombreamento, tanto dentro da letra quanto em volta aqui. Para continuar mantendo essa carinha de aquarela, então eu vou trabalhar a cor de cima para baixo, vou pigmentar mais só em cima das letras. Sem muita água, para não ficar um borrão. Só em cima, ó. E deixo clarear quando desce. Vou pro vermelho aqui. E só em cima, ó. E deixo clarear quando desce. O traço, como tá lá em cima, também ganha um reforço, que ele tá numa altura da cor mais forte. Por fim, nessa palavra, o lilás. Vou pigmentar mais. Opa, cuidado aqui, Carol. Se não fizer com muito cuidadinho aqui, a gente pode acabar alargando a letra. E não fica legal. E vamos puxando. A aquarela é legal porque a gente consegue ir esticando a tinta. E tem uma hora que naturalmente ela para de ir, que a pigmentação acaba, fica só a água e aí ela vai pro clarinho. E aí dá esse sombreamento, tá? Aí vamos para a palavra de baixo. Azul escuro aqui. Puxo até onde vai o pigmento da tinta. E deixo clarear. Olha como vai ficando lindo, gente. É tão fácil e tão gostoso de fazer. Não tem segredo, não tem estresse. É terapêutico brincar com aquarela, mesmo. E vou de novo no lilás aqui, pigmentar só em cima. Coloca bastante pigmento em cima, sem água, só úmido. E deixa ele dissolver para baixo. Estão vendo como vai mudando o efeito? E vai dando essa ideia de sombra que fica linda. Prontinho. Pronto, agora só falta o rosa. Pegar aqui bastante, depois tá só em cima, como a gente fez com as demais letras. Se você não tiver aquarela, você pode fazer isso com guache, tá? Vai ter que diluir um pouco menos, porque o guache já é
cremoso. Então tem que ter um pouquinho mais de cuidado com a água. Mas você consegue fazer esse efeito da aquarela com o guache. Prontinho. Então, a parte do sombreamento com o pigmento da cor da aquarela a gente já fez. Então, agora... Vocês viram que tem uns cantinhos coloridos, né? Eu vou aproveitar para fazer logo. Eu ia fazer depois, mas a gente pode fazer logo. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou contrastar as cores dos cantos com as cores que estão na arte, certo? Então, aqui, ó, tá mais pro verde, pro azul, pro lilás, eu vou usar as outras. Amarelo. Laranja. O rosa. Tá lá do outro lado. E um pouquinho do vermelho, que também tá pro outro lado. Limpo o pincel, deixo só com a aguinha aqui e vou mesclando. Isso aqui é pra ficar manchadinho mesmo, com cara de manchinha. Não é pra ficar arrumado, nem é pra ter uma delimitação certa, tá? Senão ele vai perder a graça. Um pouquinho mais esse vermelho aqui, que tá bem forte. Aí você brinca com a água. O lado de cá tá o lilás, o rosa, né? O vermelho, então eu vou pro verde, pro azul. Um pouco do amarelo também, que não tá desse lado de cá. De propósito, eu escolho as cores contrastando, não tô fazendo combinando. Eu quero que o cantinho, onde apareça essas cores, apareçam as cores que não estão nesse canto da escrita. Justamente para completar o papel com essa sensação de cor. Aqui eu tô usando mais forte do que eu usei naquela arte original que eu mostrei pra vocês, tá, gente? Quando a gente faz no vídeo, se usar muito clarinho, muito diluído, fica ruim de ver. Então eu preciso reforçar um pouquinho. Vamos para esse canto de cá. Vou fazer o oposto aqui do pink. O lilás. Tenta sumir o máximo possível com as linhas. Um vermelhinho muito de leve. Não, o vermelho tá bem aqui, não vou usar vermelho não.
talvez um pouquinho de azul. O azul tá para baixo, então dá certo colocar ele aqui em cima. E termina aqui o cantinho. Puxar mais pro rosa. Certo? E o lado de cá vai ser também com azul. Vou colocar um pouquinho de laranja. Tá na ponta de lá. E o verde. Vai sumindo com as linhas e aumentando essa ideia de manchinha aqui. Certo? Como as palavras já são coloridas, eu só vou usar realmente esses cantinhos com cor, ok? Então, finalizado o nosso trabalho com a aquarela. Agora, a gente vai para o sombreamento. Deixa eu secar aqui meu pincelzinho. O bom da Aqua Brush é porque ele mesmo se lava. Na hora que a gente aperta, que a gotinha pinga aqui, ó, prontinho. Passou no paninho, a ponta tá limpinha. A não ser que você use com alguma tinta dentro ou alguma tinta mais densa que precise lavar. Do contrário, é bem facinho. Vou pegar a minha brush cinza. Ela tem duas pontas, essa caneta, gente, a outra ponta é de marca texto, tá? Ponta chanfrada. Aqui, ó, cinzazinha. E vou passar no lugar do sombreamento normal. Aí o lado que eu elegi do sombreamento, né? Claro, se você escolher do outro lado, tem que inverter tudo isso aqui que eu tô fazendo. Essa brush aqui, especificamente, é a base de álcool. E ela já tá um pouquinho sequinha. Elas não são minhas favoritas, não, as da base de álcool. Eu gosto de brush base d'água. Mas pra sombrear é legal, porque quando ela tá secando, ela faz essa sombrinha bem discreta, bem suave. Fica com cara de sombra mesmo. E eu acho que fica bem bonito. Então, fica aí uma dica de você usar a sua brush sequinha. Sombrear seus trabalhos. Não jogue a brush fora logo que ela começar a secar, não. Ainda dá pra fazer muita sombrinha com ela.
Vai pegando um pouquinho da tinta da aquarela, aonde ainda não tá bem seco, ela encosta em cima e puxa. Aqui também tá ficando bonito. Prontinho. Lembra que eu falei que você podia fazer isso com lápis, né? Então, no mesmo local onde eu coloquei a sombrinha com a brush cinza, você pode perfeitamente pegar um lápis e fazer esse sombreamento, tá? Ó, no mesmo lugar, faz a mesma coisinha, só que você vai desenhar aí a sombra, o limite, né, a espessura, que com a caneta eu consigo manter uma espessura uniforme. Com o lápis você vai precisar desenhar, ok? E esse papel é bem legal que ele tem uma textura. Se você desenhar com o lápis, você vai enxergar a textura do papel. Fica bem bonito também. Pronto, vou só colocar aqui no ar mesmo. E deixar o restante só com a brush, só para vocês verem que o efeito é o mesminho. No caso tá ficando mais escuro, porque eu tô usando um lápis 7B, que é bem escuro. E já estou passando por cima do sombreamento cinza que eu fiz. Então, obviamente, que vai ficar mais marcado, mais escuro, tá? Mas só para vocês verem como é possível. Ah, não tenho uma brush. Faz com lápis. Dá certo da mesma forma, ok? Estão vendo a diferença de cor aí, né? Da sombra que eu fiz com lápis e que eu fiz com a brush cinzinha. Então, vou deixar o A todo mais escurinho aqui. Já que eu comecei, né? Vamos até o fim. E o restante da palavra eu deixo mais clarinho, da forma como eu tinha feito já com a brush, certo? E agora falta a gente finalizar a nossa frase, que é bem simples, como a gente já fez um trabalho bem colorido aqui na palavra arte e alma, né? Nas palavras arte e alma, eu vou usar uma fine linezinha para fazer a frase. Ok? Então, é toda a arte nasce na alma. E aí, vou assinar. Então, toda eu vou colocar aqui. Eu quero que realmente fique mais discreto. Do que a cor, porque o que eu fiz para chamar a atenção foi justamente essas duas palavras, né? Então, toda a arte. Eu vou colocar o nasce saindo daqui, ó, de propósito. Nasce. Na alma. E assina. Vou assinar aqui para ficar equilibrado com o restante. Então tá aí. Para quem pediu para ver como é que eu tinha feito essa arte e queria aprender, ixi, coloquei um pontinho aqui, não sei o que. Tudo bem. Espero que vocês tenham gostado, que tenham conseguido aprender também. Não esqueçam de colocar nos comentários o que vocês acharam, se ficaram com alguma dúvida, se querem saber de mais alguma coisa. Um grande beijo e a gente se vê no próximo vídeo.